Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nós estamos aqui para começar, então, a nossa segunda aula 2 da nossa maratona Seja Livre. E eu estou muito feliz porque o tema de hoje, a gente traz um pouquinho do que aconteceu ontem, né? Do que a gente viu no dia de ontem, mas também tem muita coisa que vai levar você a uma jornada diferente desse sistema que você está vivendo. Então, clica aí nesse link para compartilhar, pega o linkzinho dessa nossa tela, compartilha com mais pessoas, tá? Essa aula vai ficar gravada, mas é importante que você também participe. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E para a gente começar, né, vou aqui fazer uma oração para a gente ter a presença mais forte ainda do nosso Espírito Santo, que é quem conduz o nosso dia, que é quem conduz a nossa vida. Então, sejam bem-vindos e vamos entrar em oração para a gente ter uma manhã super proveitosa com a presença do Espírito Santo. Amém? Paizinho, bom dia, Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Nós estamos aqui porque te amamos, porque queremos clamar pela tua presença em nossos corações, para que haja um mover, uma transformação real daquilo que o Senhor nos chamou a viver nesse tempo. Pai, eu te consagro esse tempo que vamos permanecer juntos aqui nessa live. Entrego a ti, Senhor, o meu coração, a minha intenção, Senhor, como tua filha amada, Deus. Eu entrego, Senhor, a vida de cada pessoa que está chegando nessa live, que vai participar até o final, Senhor, as pessoas que vão assistir depois, Pai, que sejam abençoadas na autoridade que é no nome de Jesus, naquela área específica que precisam, Senhor Jesus, e que têm clamado a Ti por transformação, por mudanças, e por isso, nessa manhã, Pai, eu quero já te agradecer por aquilo que o Senhor preparou para nós nesse tempo, Pai. Abre os olhos e ouvidos espirituais dos Teus filhos e filhas, para que nós possamos estar na Tua presença, mas recebendo verdadeiramente aquilo que o Senhor nos entrega, está nos entregando, Pai. Às vezes nós somos falhos porque somos tomados por outras doutrinas, por outras verdades, Senhor, mas nós queremos pedir nessa manhã que o Senhor quebre toda a estrutura de incredulidade que há em nós, toda crença limitante, contrária, Senhor, à Tua palavra. Pai, eu oro que em nome de Jesus, vidas sejam transformadas e restauradas, Pai. Senhor, eu coloco diante do Teu altar o nosso momento, Pai, o momento que estamos vivendo, essa estação pela qual estamos passando, e pedimos que o Senhor seja conosco, Pai, nesse dia, nessa semana e nesse tempo novo, Pai. Renova o nosso coração para que possamos atrair para nós o Teu favor, Senhor. Que sejamos cheios e cheias do Teu Espírito. Na autoridade que é no nome de Jesus eu oro, Pai, clamando a Ti, que envia o Teu Espírito Santo ao nosso coração, que Ele já está entre nós, mas que permaneça. Querido Espírito Santo, Tu tens liberdade de ministrar aos nossos corações, hoje e sempre, mas que nesse momento que estamos juntos, de forma potencializadora, que Tu possas mover em nós, nos trazendo sabedoria, entendimento, revelação, porque é o entendimento que vai programando as nossas crenças. Portanto, Espírito Santo, nós pedimos que Tu entre, então, em cada uma das nossas crenças que precisam ser transformadas, a fim de que nós possamos se achegarmos, nos achegar muito mais perto daquele plano e do propósito que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Nós queremos viver, estamos aqui porque buscamos viver isso, Pai. Eu oro na autoridade que é no nome de Jesus. Amém? Amém. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Que bom que você veio, estou feliz de você aqui, né? E hoje o nosso assunto, eu quero fazer só um review aí de ontem, né? Rapidamente, nós falamos sobre as doenças, né, que nós estamos vivendo. Inicialmente eu trouxe o tema da síndrome da instabilidade emocional e espiritual. Quem estava aqui conosco ontem, gente? Levanta a mão aí. Aproveita para clicar nesse linkzinho de compartilhar, manda na maior parte dos teus grupos, porque com certeza alguém vai ser abençoado nessa manhã, além de você, quando você faz a corrente do bem, amém? Então, estou muito feliz de estar aqui com você, né? Deus tem feito algo sobrenatural em nós, né? E de ontem para hoje muita coisa já aconteceu, muita coisa já mudou, né? E eu espero sinceramente que o Espírito Santo possa realmente
mover o seu coração, porque afinal de contas nós queremos e vamos sair desse lugar que limita a nossa visão, amém? Então, nós ontem começamos trazendo ali aquele cenário do poder de Deus para curar as nossas doenças, a doença da procrastinação, a doença da preguiça, a doença da insegurança, a doença do medo, a doença da autossabotagem, né, das crenças limitantes. Nós ontem falamos bastante sobre o quanto que essa doença, muitas vezes, ela é um resultado, ela nos leva a uma desobediência. Eu costumo dizer que as nossas ações de hoje, elas são reflexos de tudo aquilo que nós vivemos, de que nós aprendemos, e muitas vezes aprendemos da forma errada. Por quê? Porque tivemos comunhão com a informação errada. Então, se nós temos uma informação errada, nós também formamos crenças erradas. A gente pode falar isso em relação a vários aspectos. E aí, isso pode nos levar a uma desobediência. E essa desobediência, nós vimos muito bem ontem qual é a consequência. Então, se você não viu o vídeo de ontem, aproveita para dar uma passadinha lá na nossa primeira aula, e você vai ter a oportunidade de escutar um pouco mais sobre tudo que nós falamos. Mas também nós chegamos ali a um ponto, né, onde eu trouxe a ideia de que essa desobediência, ela nos leva a um estado de estar cada vez mais num looping, né, de situações disfuncionais. E essas situações disfuncionais, elas nos levam a essa síndrome, que é a síndrome que eu denominei como síndrome da instabilidade emocional e espiritual constante. É um cenário que eu tenho observado, né, atualmente, nas pessoas que eu tenho atendido, que eu tenho como mentora, como coach, como treinadora, tenho recebido, né, tenho atendido. É uma inconstância que, na verdade, ela ganhou forma agora nesse período de pandemia. Porém, eu acredito, sinceramente, que ela apenas foi acentuada. Afinal de contas, nós, nesse período de confinamento, tivemos a oportunidade de estar mais sensíveis àquilo que já existia em nós, mas que em muitos momentos nós camuflávamos, ou porque nós saíamos para trabalhar, ou porque tínhamos algumas outras atividades, mas nesse período isso se tornou significativamente mais sensível. Então, em meio a tudo isso, nós entendemos que essa desobediência nos levou a uma ferida, a uma fratura, de uma forma muito intensa na nossa identidade, na nossa autoimagem, né, na forma como nós nos enxergamos. Então, o meu convite hoje a você é trazer a consciência, né, do que isso tem impactado na sua vida, mas não somente disso. Hoje eu quero te dar dicas para que você saia desse lugar que limita a sua visão, saia desse looping, né, que tem te levado a, de alguma forma, entrar nessa instabilidade emocional e espiritual. Momentos que você está muito bem emocionalmente, momentos que você está mal, momentos que você tem uma fé fervorosa, avivada, mas momentos que você tem uma fraqueza na fé. Então, é para isso que essa maratona foi proposta, para que a gente, de fato, entenda, receba chaves do céu, do coração do Senhor, para que a gente saia desse lugar que limita a nossa visão, amém? Então, em meio a tudo que aconteceu, né, a gente falando sobre desobediência ontem, nós entendemos que a cura das nossas doenças, ela está exatamente nesse tratamento que Deus tem nos levado nesse tempo, né? Esse tempo precioso onde nós estamos tendo a oportunidade de varrer aqueles espaços mais sujos e desconhecidos, aqueles cantinhos. Sabe quando você está limpando uma casa, que você varre e você não sabe se você limpou direito? Aqui nos Estados Unidos é muito comum as pessoas terem aqueles robôs que varrem a casa, né, que limpam a casa. Mas tem robô que não tem a forma certa, então vai ficando algumas sujeiras nos cantinhos. Assim também acontece nas nossas emoções e também na nossa espiritualidade, né? Quando a gente olha para o campo das emoções, por exemplo, uma situação que você perdoou, mas que houve uma machucadura. Em algum momento você pode se questionar, mas será que isso realmente eu consegui perdoar? Será que eu consegui? Perdoar não é esquecer a dor, né? Não é simplesmente só desculpar o mal. Perdoar é simplesmente você olhar para a pessoa com uma porção pura e divina que ela tem, entendendo que ela é fraca,
para errar, tanto quanto você, e você olhar para aquela situação e decidir perdoar. Decidir olhar para aquela situação e dizer assim, ok, fulano agiu assim, mas eu decido que eu vou acreditar novamente em uma nova história e eu vou, não por ele, mas por mim, eu vou conceder esse perdão e vou me liberar e liberar essa pessoa também de uma prisão que poderia acontecer se você não perdoasse. Porque quando você não perdoa alguém, você se prende a essa pessoa. Então, essas sujeirinhas, né? Às vezes você perdoa algo, perdoa alguém, e no fundo, ficou uma mágoa, ficou uma tristeza, né? Por isso que a palavra de Deus diz que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Todo dia a gente precisa decidir por esse mesmo perdão, né? Todos os dias nós decidimos perdoar as pessoas que nos machucaram. Então, existem sujeirinhas que estão ali que a gente não vê, tanto no aspecto emocional como no espiritual. No aspecto emocional, acabei de dar um exemplo. E no espiritual, Roberto, como é que é? É aquele momento em que você começa a ler a escritura, ou começa a fazer um estudo bíblico, e que tem alguma coisa que você não entende, e levanta uma poeirinha de incredulidade. Isso vai fortalecendo todos os dias aquilo que um dia você passou a acreditar, ou aquilo que alguém um dia levantou. Ah, será que a Bíblia realmente é um livro que é real, foi escrito por homens, mas foi inspirado por Deus? Será que é isso mesmo? Olha, Deus se irou, Deus endureceu o coração do faraó, Deus fez assim. E algumas coisas, para algumas pessoas, ela tem um peso significativo a ponto daquilo ficar como um alerta, preste atenção, acredita, mas não acredita. Acredita, mas não acredita. Até em relacionamentos a gente vive isso, né? E hoje nós vamos falar bastante sobre a questão dos relacionamentos, né? O quanto que eles, de alguma forma, têm influenciado nessa construção dessa síndrome, né, da instabilidade emocional e espiritual constante. Então, começo falando com vocês sobre a formação dessas crenças, né? Lá no passado, tudo isso que nós aprendemos, tudo que nós vimos, tudo que nós ouvimos e tudo que nós sentimos, formou aquele conjunto de crenças, aquele conjunto de informações que nós temos. E essas informações, elas começaram a ser verdades em algum momento da nossa vida. E sendo verdades, eu trabalho a minha vida, eu vivo a minha vida, eu ajo e reajo de acordo com aquilo que eu tenho como crença, ou seja, de acordo com aquilo que eu acredito. Gente, eu queria que você imaginasse, né? Eu sei que aqui tem pessoas altamente inteligentes, né? Eu tô olhando para muitas aqui, eu vi o comentário de várias, né? E são pessoas que eu amo, que estão sempre na jornada comigo. Obrigada por vocês estarem aqui. Mas eu sei que outras pessoas também vão assistir, né, em outro momento. Então, quando a gente olha para as verdades que eu estou falando, eu quero convidar você a olhar não só no aspecto emocional, mas olhar também no aspecto espiritual. O que você aprendeu emocionalmente falando, né? Como é que você desenvolveu as tuas emoções, os teus sentimentos, né? Como é que os teus pais tratavam você? Com amor, com desamor, com mais frieza, com mais calor? Como é que a tua família te entregou o amor, né? As emoções? Ou será que você presenciou brigas, discussões, né? Desentendimentos, divergências de opiniões de forma abusiva, violenta? Será que você viu um conflito em casa de forma constante e contínua? Então, a gente toma por base essas informações que você recebeu na infância para entender como é que é o teu comportamento hoje. Assim como também no aspecto espiritual. Se você também entenda que eu estou falando da nossa maratona, é a maratona Seja Livre. Seja livre de quê? Dessa síndrome da instabilidade emocional e espiritual. Uma instabilidade que foi causada, não foi só agora ela ganhou potência, mas vamos entender um pouquinho olhando lá para o que aconteceu no seu passado. Então, você tem uma carga de informações acerca das suas emoções, mas você também tem uma carga de informações a respeito da tua espiritualidade, que pode ter sido conduzida com excesso de religiosidade, com excesso de rigidez, né? Então, tudo isso foi formando o que você passou a acreditar como verdade e, inclusive, pode ter perpetuado esse comportamento ensinando filhos, se você tem filhos, né? Por que eu tô falando de tudo isso?
Porque norteado por esse aprendizado que você recebeu, você pode ter aspectos em você que concordam, que não concordam, que repetiram porque entenderam que era a forma certa de fazer ou não, questionamentos que você bloqueou ou questionamentos que você trouxe à tona e foi mal interpretado, né? E aí isso tudo te levou a comportamentos. E os teus comportamentos hoje estão influenciando de forma significativa nesse resultado que você tem da sua vida hoje. Das doenças que nós falamos ontem, da preguiça, do medo, da procrastinação, né, da falta de posicionamento, muitas vezes até de não conseguir fazer essa programação certa das crenças limitantes. Então, o meu convite hoje a você é a entender que Deus tem um tratamento para tudo isso. E muitas vezes, o que você está vivendo agora pode fazer parte de um tratamento de Deus em cima do seu caráter. Porque Deus tem um plano para cada um de nós, né? Eu ficava assim, indignado quando alguém passava na porta da minha casa no domingo para dizer assim, olha, eu vim aqui te dizer que Deus tem um plano na sua vida. Eu dizia assim, gente, essa pessoa não tem o que fazer, não. Mas hoje, eu lamento por eu não ter acolhido aquela informação a tempo, assim, naquele tempo. Talvez muita coisa tivesse sido diferente na minha vida. Mas o fato é que Deus tem paciência conosco para esperar o tempo do tratamento. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 3 que existe um tempo para cada coisa debaixo do céu e em cima da terra. Então, nós precisamos entender que Deus tem um mover dele na nossa vida para nos levar para o lugar onde ele preparou para nós, né? Não só no céu, como a palavra diz, que ele diz que ele vai para preparar um lugar para nós, né? E mais vai deixar o seu Espírito Santo, mas aqui também, quando Deus nos criou, quando Deus formou eu e você, ele nos formou com uma identidade, ele nos formou com características de um perfil de comportamento para exercer uma atividade, para cumprir um chamado e também uma vocação, que são coisas diferentes. Você foi chamado por Deus para ser, e você tem uma vocação para fazer. Então, nós precisamos entender que Deus nos chamou para algo, que as nossas características, elas são importantes, mas existe um tratamento de Deus quando nós desobedecemos. Existe um mover de Deus que nos conduz a endireitar novamente as nossas veredas para chegar a esse alvo que Deus tem preparado para nós. E esse período de tratamento, ele é muitas vezes um tanto quanto desafiador para todos nós. Porque às vezes a gente entende como um castigo. Por exemplo, uma pessoa que Deus está tratando, né, ela pode se sentir uma pessoa rejeitada, né? Ela pode se sentir uma pessoa abandonada, mas é exatamente nesse aspecto que Deus quer tratar eu e você. Então, olhando pelo aspecto espiritual e pelo aspecto emocional, nós temos esse cenário. Faz sentido para você? Compartilha aqui comigo. Faz sentido isso para você? Uma vez que nós entendemos que nós temos essa carga de crenças, né, que nos trazem a esses comportamentos, nós entendemos, então, o que são os hábitos que nos tornam escravos. Opa, são hábitos arraigados, hábitos que eu adquiri lá na minha infância e que, ao longo do tempo, eles foram se consolidando, se solidificando em mim, até que eles se tornassem hábitos arraigados, dos quais nós somos escravos. Como assim, Roberta? Tudo aquilo que você faz todos os dias e que você acaba fazendo de forma até involuntária, você se torna escravo. Você se torna escravo quando você não tem a consciência do que você está fazendo e por que você está fazendo. Por exemplo, as redes sociais. Nós nos tornamos escravos das redes sociais, né? A rotina, nós nos tornamos escravos da rotina. Nós nos tornamos escravos de todas as coisas que nós decidimos fazer de forma até inconsciente, muitas vezes. Então, existem hábitos em nós, hábitos que muitas vezes são nocivos e que estão arraigados em nós de uma forma que nós não percebemos, e por isso eu denomino eles de inconscientes. Roberta, então, peraí, aquelas doenças que a gente falou ontem, como medo, a insegurança, a procrastinação, a autossabotagem, pode ser um hábito escravo?
Aí, então, você acertou e chegou no ponto que eu queria falar sobre isso hoje. Esses hábitos, eles são inconscientes, mas em alguns momentos eles se tornam conscientes. E quando eles se tornam conscientes, nós podemos, então, mover algo na direção contrária para promover uma mudança. Vocês estão entendendo? É aí onde nós entramos. Porque sabe o que está acontecendo? Muita gente está comprando livro achando que está comprando conhecimento. Muita gente está comprando curso achando que está comprando a mudança. Muita gente está comprando, achando que está adquirindo aquela promessa que foi feita. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós precisamos estar atentos. Aquele que verdadeiramente vai promover essa transformação em nós, não sou eu, não é você. Não é a força da minha vontade. Porque eu tenho vontade de mudar. Roberto, eu tenho muita vontade de mudar. Eu fico assim, impressionada como eu movo. Olha, eu compro um livro, eu faço curso, eu começo a fazer uma coisa, mas aí eu não termino. Lembra do que eu falei ontem sobre o abandono do pai e da mãe, ou do pai, o abandono da paternidade? Quando a gente estava falando ontem sobre o abandono, sobre você abandonar as coisas no meio do caminho, tem relação com a tua paternidade. Se você não viu o vídeo de ontem, vai lá e vê o vídeo de ontem que eu estou falando sobre isso. Então, preste atenção. Nós temos, então, um cenário de alguém que tem hábitos escravos, hábitos arraigados escravos. Esses hábitos escravos, eu acredito que pela força da minha vontade, eu vou começar a promover uma mudança, eu vou mudar, e emocionalmente eu estou motivada, eu começo a fazer, eu começo a desenvolver, e eu começo a ver micro resultados, eu digo, uhul, deu certo, é isso mesmo, vai dar certo, vou bombar, e as coisas vão mudar, e a minha vida vai ser transformada. E aí chega num determinado momento que a força cai. Mas a força cai por quê, Roberta? Porque de alguma forma você continuou fazendo a mesma coisa para esperar resultados diferentes. E esse fazer a mesma coisa te tornou novamente escravo. Hábitos arraigados. Ele te tornou cheio de hábitos arraigados e te tornou novamente escravo. Então, presta bem atenção no que eu vou te falar. Essa força de vontade, ela tem prazo de validade. Ela tem durabilidade. Faz sentido isso, gente? A força de vontade, ela tem durabilidade. E essa durabilidade, ela foge à nossa capacidade de entendimento. Sabe por quê? Porque existe uma força muito maior que não é a força da vontade. É a graça. É a graça de Deus. É favor imerecido de Deus. E aí, eu quero trazer algo aqui para você, uma passagem que eu gosto muito de contribuir com passagens bíblicas. Se está fazendo sentido isso para você, comenta aí, se está fazendo sentido para você. Então, eu queria trazer aqui uma passagem bíblica, né, que me constrange. Por quê? Porque quando eu descobri que eu estava vivendo essa realidade de hábitos arraigados, dos quais eu estava me tornando escrava, e isso estava vivendo nesse looping, e eu tinha toda a força de vontade, eu tinha todo um conhecimento teórico, eu tinha toda uma informação, né, um compêndio de informações para que eu pudesse colocar. Eu sei tudo que eu tenho que fazer. Eu sei tudo que eu tenho que fazer. Eu dizia isso para mim. Eu sei tudo que eu tenho que fazer. Por que eu não faço? Por que isso não está acontecendo? Lembra da palavra tratamento, tá certo? Lembre sempre da palavra tratamento. Então, aquela minha força de vontade me levava a alívios, né? A momentos de alívios, onde eu tinha micro-resultados. Esses micro-resultados me davam a sensação de que eu estava conseguindo e ficar satisfeita pelas coisas que estavam acontecendo. Mas em determinado momento do ciclo, aquilo parava, né? E aí, o que aconteceu? Eu entendi que, além da minha força, existe uma força maior, que é a força da graça de Deus. Presta atenção aqui. Essa passagem que eu vou ler para vocês, ela está em Romanos capítulo 5. Peraí que a pessoa precisa do Glass para poder ler. Romanos capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. Quem é esse, gente? A gente está falando de quem aqui? Pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. A transgressão de quem?
de Adão. E aqui eu queria fazer só um parêntese. Adão foi criado por Deus para viver no paraíso. Gente, o paraíso é um lugar perfeito. Era o lugar perfeito de Deus. Era o lugar onde Deus ia todos os dias encontrar com Adão, né? E claro, com Eva também. Ele ia ter com Adão, ele tinha um encontro marcado todos os dias com o homem perfeito, e ele chamou aquele ser perfeito de homem, e ele ia encontrar com Adão naquele lugar perfeito. Presta atenção, o homem perfeito no lugar perfeito. Mas aí, quando a serpente seduziu Eva, que comeu o fruto, que deu para Adão, ele transgrediu aquilo que Deus havia determinado. Ele disse, pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. Morreu ali um homem. Morreu o homem, preste atenção, olha como isso é rico. Morreu um homem perfeito. E o homem foi criado para um propósito, presta atenção, o homem foi criado para um propósito. Quando ele não cumpre o seu propósito, ele deixa de ser aquilo para o qual ele foi criado, sim ou não? Por exemplo, se eu pegar essa cadeira aqui, cortar essa parte daqui, ficar só com uma parte do banco que eu estou sentada, e todo dia eu colocar ali para minha filha, sei lá, comer um lanchinho na frente da televisão, o propósito dessa cadeira não é mais ser cadeira, o propósito dela é ser mesa. Então, ela deixa de ter o nome cadeira e ela passa a ter o nome de mesa. Então, por isso eu posso até me arriscar aqui a dizer, né, que não seja heresia nem sofisma, mas eu posso até dizer que o homem deixou de ser homem quando ele cometeu o pecado e passou a ser um animal, né? Passou a ser um animal, tá? É conjectura. Mas vamos entender aqui. Por que eu quero trazer isso? Porque o homem desobedeceu. Lembra disso? O homem também desobedeceu. E houve consequência. Eu até coloquei aqui, ó. Quando o homem desobedeceu, houve uma mudança de propósito. E quando houve essa mudança de propósito, houve uma mudança também de identidade. Você concorda comigo? Houve uma mudança de propósito, então houve também uma mudança de identidade. O homem já não era mais perfeito como foi criado por Deus, ele passou a ser um homem manipulado. Preste atenção, a sua desobediência prejudica a vida de alguém. A desobediência do homem prejudicou a nossa vida. E aqui em Romanos capítulo 5, versículo 17, ele diz, pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem. Preste atenção, eu vou ler essa segunda parte de novo para explicar melhor para você. Preste atenção. A gente falou aí, pela transgressão de Adão, a morte reinou por meio dele. Muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, preste atenção. Não é a força do meu braço, não é a minha força de vontade, não é a minha autossuficiência que vai produzir uma mudança significativa. Gente, por que eu estou trazendo isso aqui para você hoje? Porque todos nós queremos mudança. Quem quer mudança aqui? Levanta a mão. Quem quer mudança aqui? Levanta a mão. Todos nós queremos uma mudança. Desculpa. Mas eu não quero uma mudança que comece hoje e amanhã ela já não tenha mais. Eu não quero uma mudança que eu vou continuar nesse ciclo de autossabotagem e não vou conseguir ter consistência nisso. Eu quero uma mudança que seja verdadeira, que mude as coisas de lugar a ponto de que, e eu quero levar isso para você, o meu intuito com essa maratona é fazer com que você entenda que a mudança, ela vai acontecer quando você tomar consciência de onde é que verdadeiramente ela pode vir. Entenda que nada que nós fazemos é para sempre, mas tudo que Deus faz é eterno. Então, quando nós olhamos para essa realidade da mudança, eu olho para uma realidade que ela é limitada quando vem de mim, mas ela é ilimitada quando vem de Deus. Então, essa palavra, ela está trazendo uma nova perspectiva do que eu preciso para promover, para viver de fato essa mudança, que é o quê? A graça. Olha o que ele fala, provisão da graça e a dádiva da justiça. Qual é o maior mal da humanidade, gente? O mal da humanidade, quando eu digo mal da humanidade, deixa eu ser mais específica nisso, né?
Eu quero que você olhe para uma perspectiva de necessidade do homem. Qual é a maior necessidade do homem? É a justiça. Pode prestar atenção que a maioria das causas da sua indignação, da sua raiva, da sua fúria é a injustiça. De uma situação, de um relacionamento, de um posicionamento, tudo parte da injustiça. Então, muitas vezes, você vai se sentir constrangido porque você está buscando uma situação que é justa e, na verdade, quando você não encontra, aquilo mexe com você tremendamente, tá? E ativa os teus gatilhos para que você venha como um tigre dente de sabre ali e defenda o teu ponto de vista. Então, nessa palavra, ele diz, Romanos diz, na carta de Paulo aos Romanos, ele diz, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. E é aqui que eu quero entrar com você. Então, preste bem atenção. Deus nos dá dois grandes presentes. A provisão da graça e a dádiva da justiça. E essas duas coisas vêm dele, mas ela vem por meio de alguém, que é Jesus Cristo. Gente, vocês estão entendendo na dimensão do que eu estou querendo entregar? Presta bem atenção. Existem dois presentes que Deus nos dá para que haja uma mudança significativa. Porque ele está falando ali nesse mesmo versículo que pela transgressão de um, a morte se instalou. Mas, por causa do outro, Deus está me dando dois presentes. A provisão da graça e a justiça, a dádiva da justiça. E a justiça é a que vem dele, não é minha. Presta atenção, eu vou trazer com mais especificidade tudo isso para você. Ele diz que tudo isso vem por meio de Jesus, né? Olha só, Adão come o fruto e nós entramos nesse lugar de morte. Mas aí passa um tempo e Deus manda o seu único filho. E quem é o seu único filho? Jesus. Esse único filho, ele tem uma atitude, ele é o próprio Deus que se fez carne, habitou entre nós, mas ele se fez homem, então ele sentiu o que nós sentimos, ele passou pelas necessidades que nós passamos, ele viveu aquilo que nós vivemos, ele viveu dor, ele viveu sofrimento, ele viveu agonia, ele viveu fome, ele viveu frio, ele viveu solitude, ele viveu o quê? Medo, ele viveu a resistência ao pecado, né? E aí eu quero convidar você a olhar para esse Jesus. Que o que ele fez? Adão começou e ele finalizou. Adão começou uma obra que nos levou à morte, mas Jesus, ele veio para nos dar a vida, para nos devolver. Eu queria que você olhasse aí na linha do tempo, pense aí na linha do tempo. Deus, o homem, Adão e Eva, Deus, o homem, Adão e Eva, no mundo perfeito, no lugar perfeito, até que houve a transgressão. Nessa linha do tempo, nesse momento aqui, o homem morreu. E essa morte do homem, vamos dizer assim, nós podemos entender que nesse intervalo, até a chegada de Jesus, o homem viveu muitas coisas disfuncionais, né? A gente tem uma história lá da Arca de Noé, que a gente traz a perspectiva de um Noé que acreditou naquilo que Deus falava. Então, nesse período aqui, que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, até Noé aparecer, existia guerra, existia contenda, era um mundo disfuncional. Gente, Caim matou Abel, era irmão matando irmão, existiam muitas disfunções no mundo. E aí, o que acontece nesse intervalo de tempo? Até que Deus encontre valor naquele homem, né? Deus viu valor em Noé, e então confiou a ele ali uma atitude. Para que era essa atitude? No meu modo de ver, era para exterminar a maldade do mundo, exterminar aquilo que estava acontecendo. Deus estava triste com tudo que estava acontecendo. E Noé, então, começa uma nova história, né? Com a sua família, com os animais. Então, ele começa uma nova geração, uma nova descendência, uma nova história, né? E se você olhar, é claro que nessa linha do tempo, até a chegada de Jesus, né? Ainda continuou, mas não tanto quanto nesse curto intervalo de tempo aqui entre Adão e Noé, né? Mas desde Noé até Jesus, nós temos aí, claro, pessoas com mais facilidade de ouvir a Deus, de ouvir as suas promessas, pessoas que foram fiéis às suas promessas. E aí, quando Jesus chega, Jesus faz toda a diferença. Ao invés de Jesus tira o homem da morte e traz o homem novamente para a vida. Então, Jesus vem, por isso que a palavra fala que ele é o caminho, a verdade e a vida.
Por quê? Porque ele nos ensina o caminho novo a seguir. Ele nos mostra o que realmente a gente precisa fazer. Para quê? Para quê? Para que a gente viva aquilo que João 10:10 fala. Para que tenhamos vida e vida em abundância. Então, nesse contexto, nós entendemos que existe alguém que veio e que tem total condição de nos mostrar como fazer, né? Como viver essa graça, essa justiça, né? Essa dádiva da justiça. Entendendo que não é pela minha força de vontade, é por uma vontade muito maior do que a minha, ou melhor, por uma força muito maior do que a minha. E quando eu entendo que existe uma força maior do que a minha, eu preciso, então, quebrantar meu coração e viver essa plenitude daquilo que Deus quer me mostrar através da vida de Jesus. E aí entra um desejo sobrenatural de nós conhecermos Jesus. Eu e você precisamos conhecer Jesus. Né? Roberto, eu conheço a história de Jesus, você pode conhecer a história de Jesus. Eu e você precisamos conhecer Jesus. Eu me incluo, eu também continuo investindo esforços pessoais que não são o suficiente, eu preciso da graça de Deus para continuar conhecendo Jesus. Porque o maior propósito, se a gente parar para pensar, o maior propósito da nossa vida é exatamente entrar nesse lugar que Jesus conseguiu chegar, né? De ser filha e não mais escravo. De ser filho e não mais escravo. Porque essa condição do nosso coração hoje, né? Que muitas vezes a gente acha que é o suficiente para promover uma mudança, para chegar nesse lugar de transformação, ele não é suficiente. Eu não consigo fazer. Deus me deu um livre-arbítrio porque ele quis sim que eu tivesse atitudes. Mas ele também me deu a intimidade com ele. Ele também me deu a possibilidade de crescer em intimidade com ele. Então, quando eu olho para essa perspectiva do livre-arbítrio, com a condição real do meu coração, né, que hoje existe, eu preciso entender que existe, nesse lugar da condição do meu coração, existe um favor, uma graça, que só Deus pode vir curar, que só Deus pode vir fazer, porque Deus conhece onde foi, preste atenção que agora eu vou levar você lá para aquela história que eu comecei. Deus sabe onde foi que você foi machucada. Deus sabe onde foi que você foi magoado. Deus sabe onde foi a lacuna que ficou por causa de algo que aconteceu na tua história, por causa de que algo aconteceu na tua infância. Então, a condição do nosso coração, gente, ela vem à tona. As nossas emoções, os nossos sentimentos, ela vem à tona. É possível que ela esteja vindo exatamente agora à tona na sua vida, nesse período de pandemia, nesse período onde muita coisa está incerta, né? Então, assim, o meu convite a você é entender que isso também é exatamente o ciclo vicioso, né, que nós acabamos vivendo. O quê? O aprendizado de um comportamento, por causa das informações que nós recebemos. Aí a gente tem hábitos arraigados, dos quais nós nos tornamos escravos. E aí a gente entra nessa força de vontade, uma vez que a gente tem consciência disso, a gente entra nesse lugar de ter essa força de vontade, usar essa força de vontade para mudar essa realidade. Aí há um alívio temporário, né, desse cenário, dessa situação, há um alívio temporário de coisas externas que eu vou fazendo, de micro-resultados, de pequenos ganhos que eu tenho, e aí esses micro-resultados, eles têm prazo de validade, né? De alguma forma, eles se revelam inúteis. Essa força de vontade, na verdade, ela vai se revelar inútil. Por quê? Porque em algum momento, aquela condição do coração, ela vai vir à tona. E aí eu volto de novo para os hábitos e eu vou reforçando cada vez mais esse ciclo. Mas, quando Deus entra nesse lugar, quando nós começamos a conhecer verdadeiramente quem Jesus é, quando a gente começa a desenvolver a nossa intimidade com Ele, tudo começa a ganhar uma nova proporção. Tudo começa a entrar num novo lugar. E é esse lugar para o qual eu venho chamar você, né? É esse lugar onde nós começamos a viver essa intimidade, começamos a desenvolver relacionamento. Lembra que lá atrás, Adão já se relacionava com Deus, lá no lugar perfeito. Depois, Jesus, quando Jesus terminava os seus sermões ali com a multidão, quando Jesus realizava os seus milagres, quando Jesus fazia o que ele, né, veio para fazer, ele se retirava e ele também ia para um lugar perfeito, que era onde, gente?
era a comunhão com Deus. Ele ia buscar nova orientação de Deus. Ele ia buscar um novo direcionamento. Ele ia buscar força de onde ele não tinha mais de onde. Pessoalmente, ele não conseguia mais de onde tirar. Porque existem momentos na vida, gente, que nós vamos passar por isso. Ter aquele momento que você diz assim, eu não sei mais de onde eu vou tirar força. Tá doendo. Agora chegou no momento que eu não sei mais qual é a minha, onde é que eu vou buscar mais força. Tá doendo. Eu preciso ter uma válvula de escape aqui. E essa válvula de escape de Jesus era nessa presença de Deus. Então, hoje, eu quero convidar você a entender de uma vez por todas que a mudança que eu e você tanto queremos, ela não vai acontecer pela força da minha vontade. Ela não vai acontecer pela força do meu braço. Ela não vai acontecer pela sua autossuficiência. Pelo fato de que você acha que você tem o controle da sua agenda, que você tem o controle da sua vida. Ela não vai acontecer de forma constante e contínua por isso. É graça. Esse é o maior segredo. É graça. Mas nós temos alguém que pode ser o nosso modelo. E esse alguém é Jesus. A palavra fala aqui em Romanos 6:17. Ele diz assim, na segunda parte, né? Depois que ele fala da transgressão, ele diz assim, mas muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. Reinarão é só na morte, gente? Não, é em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, se nós olharmos para Jesus, entendermos que Jesus tinha os seus momentos de chorar, os seus momentos de ir lá para o seu lugar secreto com o Senhor, né, de buscar esse refúgio, de buscar esse refrigério da alma, né, esse descansar no Senhor, entender, buscar o entendimento ali com Deus do que precisava ser feito, de qual era o próximo passo. Não existe nas Escrituras, né, algo que descreva o que Jesus falava com Deus. Na verdade, assim, nesses momentos que ele se retirava e que ele pedia, inclusive, aos discípulos que não permitisse que ninguém o incomodasse, né? Existia um momento que Jesus disse assim, eu vou tirar vou me reservar, né? Me segura aí, preste atenção. Lembra quando Jesus estava lá no Gólgota, que ele pediu para os discípulos ficarem acordados, ele estava agonizando, ele também estava sofrendo, ele sabia que algo ia se cumprir. Houveram momentos da minha vida, gente, que eu dizia assim, Senhor, essa parte aqui não tá confortável, não estou gostando disso, não. E ele dizia assim, filha, vai piorar. Filha, vai piorar. E eu dizia, mas Senhor, piorar? Misericórdia, não tem mais nem para onde correr aqui. E ele dizia assim, mas eu estou com você. E aí eu dizia assim, bom, então se o Senhor está comigo, eu vou para qualquer lugar. Fácil não é, gente, não é fácil, mas o desafiador é você crer. E aí o que é o crer? Eu preciso voltar de novo nas minhas crenças e entender que o meu crer de hoje, a minha fé hoje, a minha esperança hoje, que precisa alimentar meu coração, muitas vezes está norteada pelo que eu aprendi. E aquilo que eu aprendi influencia ou positivamente ou negativamente o fortalecimento da minha fé, da minha esperança e do meu crer de hoje. Porque eu preciso acreditar que isso tudo vai passar, que existe um depois disso tudo que eu estou vivendo, que eu estou passando. E quando isso tudo terminar, a situação está de uma forma sobrenatural, porque o mover desse nó, desse emaranhado, foi de Deus e não meu. Porque o mover disso aqui vai me levar para o lugar que Ele quer e não para o lugar que eu quero. Então, quando eu entendo essa perspectiva daquilo que eu aprendi, eu vivo hoje, e talvez algo esteja impedindo você nesse momento de crer, de ter fé, né? E talvez você viveu um abuso religioso, talvez você viveu um bullying espiritual, talvez você viveu situações que te traumatizaram, mas até nesse lugar, o próprio Deus vai poder te levar e promover uma cura. Eu anotei aqui que a justiça é inalcançável mediante o esforço humano, né? Estava preparando isso aqui, pedindo a Deus que revelasse no meu coração aquilo que Ele queria que eu trouxesse para contribuir na vida de vocês, porque o meu desejo é que você saia desse lugar que limita a sua visão, é que você, de fato, ative o seu olhar espiritual,
é que nós ativemos nosso coração e a nossa mente espiritual para entender que nós não somos daqui. Nós estamos. Eu lembro quando eu fazia parte de um grupo de oração lá em Fortaleza, tinha uma música que dizia assim: ó, sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar. Mas será que eu estou vivendo isso? Será que a minha vida aqui é construindo para onde eu vou de fato? Para a minha morada? Ou será que eu estou construindo só aqui? E esse é o meu chamado a você nessa manhã. É que você perceba que existe alguém que veio, que pagou um preço, e essa pessoa se chama Jesus. Ele veio, ele nos mostrou o caminho, ele nos revela como é que a gente deve viver. Porque uma coisa é a gente conhecer a Escritura, outra coisa é a gente praticar a Escritura. Essa é a parte mais desafiadora. Essa é a parte que muitas vezes a gente sente limitado para fazer. Não, mas Jesus fez porque ele era filho do homem. Não, ele se fez homem. Para quê? Para sentir aquilo que a gente sente. Então, se ele, né, foi o único filho, olha só, a palavra é clara, ele diz, ele deu o seu único filho. Se ele deu o seu único filho, eu me tornei adotada por Deus para ser irmã de Jesus. Né? Ele deu o seu único filho. E é por isso que muitas vezes nós temos o fortalecimento desse looping disfuncional nos próprios relacionamentos que nós temos com as pessoas. Não é com Deus, não é com o pai e nem é com a mãe. É com o relacionamento que a gente tem com as pessoas. Preste atenção. Às vezes, essa doença, que a gente falou sobre ela ontem, esse relacionamento disfuncional que você vive, né, com você mesma, ele se desenha a partir de um relacionamento disfuncional que você teve com outras pessoas, com amigos, com familiares, até mesmo com filhos, né? Como assim, Roberta? Porque é o seguinte, gente. Ontem a gente falou que a paternidade de Deus tem relação com a paternidade da gente, do nosso pai terrestre, né? Do pai da terra. Então, a forma como eu me relaciono com meu pai da terra, ela fala diretamente como eu falo com meu pai do céu. O meu relacionamento com Jesus, a forma como eu me relaciono com Jesus, ela tem relação direta com o meu relacionamento com as pessoas, com os amigos, com os filhos, com as pessoas do dia a dia que eu encontro, né, com os meus grupos, com as pessoas com quem eu trabalho. Então, Jesus, ele tem uma dimensão de irmandade, né? Ele foi o único filho de Deus. Então, quando ele veio, eu me tornei adotada por Deus, né? Por isso que a palavra diz, nós não merecemos um espírito de escravidão. Nós não temos um espírito, nós não... Ai, Jesus, esqueci aqui a frase. Não recebemos um espírito de escravidão, né? Para viver o tempo inteiro em alerta, com temor. Mas a gente recebeu um espírito de adoção. Nós somos adotados pelo nosso Pai, né? Pelo Pai de Jesus, que tinha o seu único filho. Então, quando nós olhamos por essa perspectiva de irmão de Jesus, nós então precisamos aprender a nos relacionar, a sermos transformados, a crer que existe um tempo de Deus para cada coisa. E crendo nisso, a gente vai passar por esse tratamento de Deus de uma forma mais tranquila. E para a gente entrar nesse aspecto, né? Eu até anotei aqui, então, a dádiva da graça, a dádiva da justiça é igual à graça, né? A dádiva da justiça não se comporta com o pecado, não se compara com o pecado. Olha só, eu não posso comparar o meu pecado com a justiça. Eu não posso fazer essa comparação. Por quê? Porque eu recebo uma graça de Deus para não pecar. Mas o meu pecado, ele não tem o mesmo tamanho da graça de Deus. A graça de Deus é infinitamente maior do que o meu pecado. Então, é sempre infinitamente maior que o meu pecado. E ele absorve o pecado. A justiça de Deus absorve o pecado. Então, quando ela absorve o pecado, eu paro de ser, ou melhor, é para eu parar de sentir a culpa. E por que eu não paro? Gente, eu fico pensando assim, ó. Tem gente que chega para mim e diz assim, Roberta, eu queria ter essa intimidade que tu tem. Eu queria ter esse Deus desse povo da Bíblia. Eu digo, uai, não é o mesmo Deus, não? Não é o mesmo Deus que eu tenho? Não é o mesmo Deus que Abraão, Isaac e Jacó? E por que eles viviam tudo isso e tem gente que não está vivendo?
E por que que tem gente que conversa com Deus e por que que tem gente que não está vivendo? Por que que é o mesmo Deus? É o mesmo Deus. Por que que tem gente que recebe graça e dádiva da justiça e tem gente que não recebe? Por que isso, gente? Vocês já se perguntaram? Por que isso? Alguma coisa está faltando em nós. E é isso que está faltando em nós, que nós precisamos encontrar em Jesus para sermos tratados. Então, essa justiça, né, a dádiva da justiça de Deus, ela é completamente diferente da nossa justiça pessoal. Então, quando nós olhamos para essa perspectiva, nós começamos a entender que Deus tem, sim, uma graça para derramar sobre mim e sobre você, para que a gente possa ser realmente tratado. Então, aqui, eu quero entrar, então, com algumas dicas para você, e eu vou passar essas dicas, né? A gente está chegando no final da nossa live, mas eu vou passar essas dicas dentro do nosso grupo. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, né? Nós precisamos olhar para a pirâmide do indivíduo. Como é essa pirâmide? Nós temos uma identidade, nós temos uma capacidade, nós temos um merecimento. Quando a gente olha para Jesus, a gente começa a entender quem Jesus disse que nós éramos, quem Jesus dizia que era, né? Quem a Bíblia diz que nós somos. Então, existe uma definição de identidade que é trazida pela palavra de Deus, né? E se Deus quiser, daqui a pouquinho, a gente terminar a live, eu vou preparar aqui esse material para mandar para vocês, tá? No grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp ainda, vai lá no meus stories, que eu vou colocar um stories depois daqui para você arrastar para cima e entrar no grupo do WhatsApp, para você receber, porque eu vou mandar várias definições de identidade, várias passagens bíblicas que falam de quem você é. Mas não é só de quem você é. Essa é a base da nossa pirâmide. Mas também a Bíblia fala de quem nós podemos, da nossa crença de capacidade, do que nós podemos fazer, né? Existe um autor muito conhecido que ele fala: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu posso ter. Gente, isso para mim é assim, quando eu ouvi isso pela primeira vez, quando eu vi isso pela primeira vez, assim, meu coração explodiu de alegria, porque eu fui treinadora de uma instituição e eu amo a metodologia de trabalho, porque tem né, tem muita coisa que a gente encontra realmente na Bíblia, mas assim, para mim, o meu desejo era falar abertamente de tudo isso que eu tô falando com vocês. Eu senti assim no coração, quem foi meu aluno, quem foi minha aluna, lembra do meu desejo, assim, de falar abertamente sobre isso, né, e tinha horas que eu até me excedia, e, na verdade, eu retrocedia, não, tudo bem e tal, porque eu estava trabalhando, porque eu estava entregando uma formação de uma metodologia, mas quando eu olho para a palavra, eu digo, agora eu posso encher a boca e dizer, eu sou a filha amada de Deus, eu sou. E aí eu começo, então vou mandar esse material para vocês no grupo, né, de quem você é, baseado na Bíblia, de o que você faz, baseado na Bíblia, e do que você tem, baseado na palavra de Deus. Então, você precisa fortalecer essa identidade a partir de quê? Daquilo que a Bíblia diz que você é. Porque o humanismo, ele vem para dizer que o homem que o homem pode. E o homem só é e pode aquilo que Deus diz que ele é e pode. Porque o homem foi criado por Deus. Quando você tem problema de algum equipamento na sua casa, você vai procurar o fabricante, né? Eu não vou comprar um computador na Apple e vou buscar sei lá, um HP para resolver o problema da Apple. Não vou. Eu vou buscar a Apple para resolver o problema da Apple. Mas muitas vezes a gente está recorrendo a outras coisas que não é o manual do nosso fabricante. Então, hoje eu quero convidar você a entender que esse tratamento do qual nós falamos, né, norteado pela palavra de Deus, ele pode e deve ter a pessoa de Jesus como maior exemplo, como aquele que de fato nos mostra os passos que nós precisamos dar, né? Porque quando a gente conhece Jesus, quando a gente tem essa dimensão de quem ele é, a gente também tem a dimensão do nosso propósito. Meu propósito é diferente do seu, o seu é diferente do meu, mas nós somos chamados para a mesma coisa. Nós todos somos chamados para a mesma coisa, né? Nós temos vocações diferentes. Então, assim, eu creio sinceramente que é chegada a hora de você, de uma vez por todas, exterminar esse looping de vontade, de força de vontade, de autossuficiência, e deixar que essa força maior possa
transformar o que está aí dentro. Aquela sujeirinha que está ali pelos cantinhos, sujinhas, que às vezes estão no nosso ambiente inconsciente, né? Que não são revelados de uma única vez, porque se for revelado de uma vez, a gente vai achar que a gente é um monstro mesmo, né? E a gente vai achar que a gente não tem jeito, mas aí Deus é tão sábio que na infinita sabedoria do Senhor, ele diz assim, eu não revelo tudo para você, porque você não vai suportar. Então, deixa eu te mostrar aí aos poucos, para você ir resolvendo, né, aquilo que eu tô te dando, né? Tem um ditado que diz que Deus só dá a cruz conforme a gente pode carregar, e essa é a verdade. Ele não vai te dar algo mais do que você não pode suportar. Então, quando Deus disse assim para mim, vem coisas mais pesadas, eu não entendi o que Deus queria fazer, o que Deus estava querendo fazer, e eu só olhava para a minha dor, eu só olhava para o quanto que aquilo estava doendo, o quanto que aquilo ia doer, o quanto aquilo ia exigir de mim, quão alto era o preço que eu ia ter que pagar. E ele diz assim, eu não quero que você olhe mais para isso, eu quero que você olhe para o benefício no final de tudo isso. Eu vou te levar para lugares mais profundos. Eu vou te levar para um lugar de ainda mais intimidade comigo. Eu vou te levar a conhecer verdadeiramente quem eu sou. E quando Deus começou a fazer isso, e tratar isso em mim, me levar para esse lugar, e me forjar em caráter, forjar em personalidade, mudar as coisas de lugar na minha história, eu comecei a entender que mesmo que estivesse doendo, estava doendo porque a velha Roberta precisava ficar para trás e dar lugar a essa nova. E dar lugar à nova história que Deus está construindo. Porque não acabou, enquanto a vida, a construção de Deus em nós, não vai parar. Mas uma coisa eu posso lhe dizer, é infinitamente mais seguro. E eu me emociono quando eu falo sobre isso, porque é infinitamente mais seguro estar debaixo da proteção do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente, do que desesperadamente e desenfreadamente buscando uma segurança na vida humana, buscando uma segurança muitas vezes no trabalho, no dinheiro. Não, eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, estou dizendo que essa não é a segurança verdadeira. É muito melhor você estar segura naquele que é fiel para cumprir as promessas que fez para você, do que você estar... E eu já estive nesses dois lugares, né? Eu já estive no lugar da segurança, da minha autossuficiência, da força do meu braço, de fazer um bom rendimento, e também, Deus também já me proporcionou a oportunidade de estar nesse lugar, de viver nessa dependência. E quando eu falo nessa dependência, não é uma dependência inativa, é uma dependência em ação, porque até o que Jesus fazia, que nos convidou a fazer, tem ação no meio, que é oração. Então, é orar e entrar em ação, e era exatamente o que Jesus fazia. Jesus nos ensinou a orar, a ir para aquele lugar secreto, a ir para o refúgio, e também para continuar a sua oração, para continuar seu movimento. Então, eu não sei se vocês sabem, eu tenho um projeto lindo chamado Meu Refúgio, que vai começar agora dia 1º de abril, né, que foi algo disruptivo que Deus colocou no meu coração para viver, né, e eu convido você que está aqui, que está nesse tempo conosco, que ficou até aqui, a participar desse momento muito especial conosco. Ele está numa versão diferente, a gente vai ter encontros, mas vai ter os seus momentos individuais para que você construa essa intimidade com Deus, né, de forma disciplinada. Eu tenho algumas obras que eu posso indicar para vocês, e eu vou mandar a imagem dele, os links dessas obras para vocês no grupo do WhatsApp. Então, corre lá se você não foi ainda, se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, vai lá no Instagram, arrasta para cima, mas aqui na descrição, nos comentários da aula 1, você também tem lá o link para você entrar no grupo do WhatsApp, tá certo? E eu estou aqui feliz da vida porque você esteve conosco nessa manhã. Que Deus abençoe sua semana. Estou vendo aqui vários comentários. Que coisa linda, gente. Deus seja louvado. Amém. Amém. Cida, Sandra, Zilda, Rosinha, Sâmia, Rosana. Que coisa boa. Que coisa boa. Deus é muito bom. Até daqui a pouco, né, Rosana? Que coisa boa, que coisa boa. Glória a Deus, Deus seja louvado, Deus seja louvado. E eu tenho certeza que Deus quer levar você em lugares mais profundos na presença dele. Amém? Só se permita.
tá bom? Amanhã a gente tem a nossa última aula, a aula a gente vai falar, não vou falar do que a gente vai falar, surpresa, porque é o nosso último encontro, né? A nossa maratona finaliza amanhã, e eu vou mandar para você, então, no grupo do WhatsApp, dicas de livros e toda essa parte da identidade, da capacidade e do seu merecimento também, porque a Bíblia também diz tudo que a gente pode ter. Amém? Então, beijo no seu coração e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.